Olá a todos, meu nome é Júlia Blanco, eu sou formada em fisioterapia e atualmente eu faço pós-graduação Lato Sensu de Fisioterapia em Saúde da Mulher na Universidade Federal de São Carlos. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da atuação do fisioterapeuta na amamentação e também considerando todo o período puerperal que a mulher se encontra. Então, gente, para dar início, começar a introduzir o assunto, eu não posso deixar de falar bem rapidinho para vocês sobre a anatomia da mama. Então, a mama está localizada anteriormente aos músculos peitoral maior e menor, da segunda até a sexta costela. A mama ela compreende também a área desde o externo até a linha axilar média. As estruturas externas da mama são a areola, o mamilo e as glândulas de Montgomery, que são os pontinhos mais escuros na região da auréola, né? E que vão secretar um composto lubrificante na região da areola e do mamilo para que eles fiquem hidratados. Então, como que acontece? Quando a mulher engravida, por volta aí das 12 semanas, ela tem o desenvolvimento de alvéolos. Cada bolinha dessas que vocês veem na figura de baixo é o que a gente chama de alvéolo. E o conjunto de alvéolos são os lóbulos. Então, aí na figura de baixo a gente vê um lóbulo com vários alvéolos. Na figura do lado, à direita, a gente vê que o alvéolo ele tem uma parede interna revestida por tecido epitelial com receptores de prolactina, que é o hormônio responsável por secretar o leite. E por fora, o alvéolo tem as células mioepiteliais, né? Lembrando aí que o prefixo mio significa músculo, e essas células mioepiteliais elas vão ter receptores de ocitocina, que vão fazer essa célula contrair e vai causar a ejeção do leite. Então começa assim, o bebê suga, aí esse estímulo vai para o hipotálamo e o hipotálamo avisa para a hipófise produzir a prolactina e a ocitocina. A prolactina ela vai entrar no alvéolo e produzir o leite e a ocitocina vai atuar nessas células mioepiteliais de fora e contrair esse alvéolo para ejetar o leite. É muito importante que a mulher saiba dessa fisiologia, tá? Do que está acontecendo com o corpo dela. Então, obviamente que a gente não pode explicar assim, né? A gente tem que adaptar a nossa linguagem para garantir que essa informação vai chegar. Então, a gente pode estar falando, por exemplo, olha, fulana, seu leite fica armazenado como se fosse um cacho de uva. Então, ele é produzido na uva, ele cai nos galhos e os galinhos se encontram no mamilo, certo? Quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido. Se tem um acúmulo de leite, algumas proteínas vão atuar nos receptores de prolactina e vão fazer um feedback negativo para o hipotálamo parar de produzir. Lembrando aí que a mama ela é uma fábrica de leite e não um estoque, tá? Durante a gravidez, a prolactina também é produzida, mas por que as mulheres não têm a saída do leite durante a gestação? Porque elas vão estar tendo uma alta aí no estrogênio e na progesterona, né? Eles vão impedir essa saída do leite. A quantidade de lóbulos e alvéolos na mulher que amamenta, ela é praticamente a mesma. O que vai mudar de uma mulher para outra é a quantidade de gordura. Então, por isso que é um mito achar que quem tem a mama pequena vai produzir pouco leite, tá? Aqui dá para ver legal, né? À esquerda, a gente vai ter na parte de cima a mama de uma mulher que não está grávida e abaixo a mama de uma mulher que está grávida. Então, reparem que a da gestante tem os alvéolos desenvolvidos, enquanto a da não gestante não vai ter. Do lado esquerdo, a gente vai ter o eixo hipotalâmico hipofisário. Então, exatamente como eu estava falando, vai ter o estímulo mecânico, as aferências vão para essa parte superior em vermelho, que é o hipotálamo, e o hipotálamo vai mandar informação para a hipófise, que é essa estrutura aí no quadrado verde. E a hipófise vai produzir a ocitocina e a prolactina. A prolactina ela vai entrar no alvéolo e agir na célula, produzindo o leite, e a ocitocina ela vai agir nas células mioepiteliais de fora, fazendo elas contraírem e expulsar esse leite para os ductos, né? E ele ser conduzido até o mamilo.
Então aí a gente entendeu um pouquinho da fisiologia da mãe, mas e o bebê, né? Como que ele vai conseguir sugar esse leite? Aí a gente tem que entrar no que a gente chama de sistema estomatognático. Esse sistema ele se relaciona às funções da cavidade oral, então aí as funções de sucção, de mastigação, de trituração, de deglutição e várias outras, né? Para fazer todas essas funções, as estruturas que envolvem o sistema estomatognático, elas devem estar num bom funcionamento. Então, atuando aí junto o sistema ósseo, sistema muscular, sistema neural, sistema circulatório, tá? Num primeiro momento, quando o bebê abocanha a mama, ele estabelece uma pressão negativa, com um vácuo proporcionado aí pelo selamento desses lábios, né? No complexo aureolo-mamilar. Aí a língua, ela vai abaixar, meio que formando uma colherzinha, só com a pontinha levantada, e abaixa a mandíbula também. Com a contração dos músculos, esse leite vai entrar na boca do neném. Com esse leite ali, ele vai formar uma pressão positiva para elevar essa mandíbula de novo com a atuação dos músculos e vai passar esse leite para trás para ser deglutido. Então, aí a gente vai observar sempre esses movimentos da mandíbula, de abaixo, vai para frente, depois vai para cima e para trás. Baixo, frente, cima, atrás. Sempre nessa ordem. Possibilitando aí a retirada e a deglutição desse leite. Então, resumindo, o que possibilita a sucção e a ingesta desse leite são essas pressões que são formadas pela própria cavidade bucal do bebê, com atuação aí muscular, né? E assim ele vai desenvolvendo essa estrutura da face, né? Repara aí como a mandíbula do neném ela é bem posteriorizada, né? Em relação à mandíbula do adulto. Então, a amamentação também promove com que ela desenvolva. Então, gente, a amamentação é um processo muito importante, tanto para a mulher que amamenta, como para os bebês. Quando eu falo mulher, gente, é só por hábito, tá? A gente sabe aí que tem homens trans que também amamentam e eles vão compartilhar dos mesmos benefícios, ok? Então, já existem estudos na nossa literatura científica que comprovam que o aleitamento ele é capaz de prevenir o câncer de mama e de ovário aí por toda a modulação hormonal que ela promove, né? Vai fazer com que a mulher retorne ao peso ideal, ao que ela tinha previamente à gravidez, né? Porque ela vai ter um desgaste calórico aí para nutrir o bebê. A evidência de que a amamentação previne contra algumas doenças do tipo hipertensão, diabetes, osteoporose, artrite reumatoide. Vai causar a involução uterina, né? Principalmente aí no período de pós-parto imediato, porque a mesma ocitocina que produz a contração do alvéolo, como a gente conversou, vai gerar a contração uterina também. Então, o útero, ele vai voltando ao tamanho normal. A amamentação, ela vai gerar a menorreia pós-parto, também aí conhecida como menorreia lactacional, porque devido às alterações hormonais, a mulher ela não vai menstruar no período que ela está amamentando exclusivamente. E por último, o último benefício, né, é o custo menor do leite. Aqui é a mesma coisa, né? Do mesmo jeito que para a mãe a amamentação gera muitos benefícios, para o bebê também. O leite humano ele é um alimento mais completo que existe, né? E tanto é verdade que o Ministério da Saúde recomenda o aleitamento exclusivo por pelo menos 6 meses, né? Mas no Brasil só 40% dos bebês mamam exclusivamente por 6 meses, sendo que a média de dias de amamentação exclusiva aqui é de 54 dias apenas, tá? Esses dados são de 2009, né? Atualmente eu vi que parece que já subiu para 45%, mas ainda assim é um número muito abaixo do ideal. Então, em relação aos benefícios que a amamentação vai ter para o bebê, nós temos como primeiro deles a prevenção de infecções, né? O leite humano ele é um alimento aí cheio de anticorpos que vai contribuir muito para a imunidade do bebê. A prevenção da obesidade, né? Considerando que os demais leites têm muito açúcar na sua composição e que podem vir a gerar esse problema, o que não ocorre aqui com o leite humano, né?
Melhor QI, esse estudo que eu coloquei para vocês foi um acompanhamento que os pesquisadores fizeram por 30 anos, e eles viram que as crianças que eram amamentadas por mais tempo tinham um QI maior, né, um score maior, bem como uma renda melhor. Eles só não demonstraram um desempenho tão bom como os que foram amamentados nessa análise. Um melhor sono, memória e concentração. Então, alguns estudos eles demonstram que essas funções dependem muito de uma boa respiração, né? E a gente sabe que essa função é melhor desenvolvida em crianças que são amamentadas, porque tem que haver todo um sincronismo para fazer a extração do leite, né? Entre respirar e deglutir. Um melhor desenvolvimento oral, de deglutição, de fala, de mastigação, de respiração. E um fortalecimento da musculatura oral aí também por esse motivo, né? Por exigir mais daquele bebê. E também a amamentação vai ser boa para a criação do vínculo com a mãe, né? Através do contato pele a pele aí e do cheiro, que a gente sabe que o olfato é muito desenvolvido no bebê. Então, gente, pensando nisso, os objetivos da fisioterapia, eles vão ser a promoção do cuidado, né, em todo o ciclo de vida da mulher, incentivar para que essa mulher realize e mantenha esse aleitamento pelo máximo de tempo que ela conseguir, prevenir e tratar disfunções musculoesqueléticas e ginecológicas, e minimizar os quadros álgicos e os desconfortos que podem desenvolver em decorrência aí da gravidez e dos cuidados com a criança. Então, aqui, gente, uma das primeiras atuações da fisioterapia pode começar desde o pré-natal, tá? Uma das primeiras ações que o fisioterapeuta pode ter é analisar essa mama, porque os mamilos eles vão diferir entre si, né? Então, vai existir um mamilo normal, ou protruso, vai existir um mamilo grande, hipertrofiado, né? Que pode incomodar o neném por estimular o reflexo de náusea nele. Existe um mamilo plano ou reto e um mamilo invertido, que vai ser aí o mais difícil de manejar. O Ministério da Saúde recomenda que nesses bicos invertidos a gente faça uso de uma seringa invertida para tentar esterilizar ele, ou o uso da manobra de Hoffman, que são as massagens profundas, né? Tentando aí trazer esse bico para fora. Mas que na prática não são tão fáceis assim de executar, certo? Por isso que às vezes elas são desaconselhadas até. Mas o importante aqui, gente, é mostrar para essa mulher que, independente do tipo de mamilo que ela tenha, isso não vai ser um preditor para o sucesso da amamentação, tá? Todos eles é possível manejar, é possível adaptar as posturas e conseguir realizar de um modo que fique bom tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, uma outra atuação da físio é auxiliar na pega e no posicionamento. Então, qual o melhor tipo de posicionamento que a mulher pode adotar para amamentar? É aquele que ela se sinta confortável, tá? A gente tem que orientar, né, que ela preferencialmente apoie a coluna, mas deixar ela muito à vontade para escolher como se posicionar, porque é o que ela vai acabar adotando no dia a dia dela, tá? Então, aí a primeira posição que a gente pode apresentar para ela é a posição tradicional, que é a sentada, com o bebê virado para ela bem de frente com o seio. Se for mais confortável, ela pode adotar uma almofada de amamentação, mas só se ela quiser, tá? Porque essas almofadas são caras e elas podem não ser viáveis para a realidade econômica da mulher que a gente está lidando. Então, se tiver qualquer almofada mais firminha em casa, pode estar utilizando. O importante aqui é que essa mulher use uma mão para segurar o neném e com a outra ela faça a adaptação da mama. Então, ela coloca a mão em C e faz essa orientação da oferta, tá? A posição deitada é uma outra variação que pode ser confortável para a mulher. Então, deitar em decúbito lateral e com o bebê também deitado ao seu lado.
A posição de cavaleiro, também pode ser muito legal, né, então ela coloca o neném sentadinho de frente para ela, só lembrando aqui, gente, de dar o apoio cervical, né, se esse neném for muito novinho, tá, porque aí ele não vai ter esse controle cervical. E a posição invertida, que é uma posição bem legal, porque ela proporciona uma pega bem certinha da mama, então ela é feita aí com o neném lateralizado, ao lado do corpo, né, e sobre um dos braços da mãe. E aí tem também a posição descontraída, né? Com a mãe ainda em decúbito dorsal elevado e o neném vai estar sobre ela. Em relação à pega, o que a gente tem que analisar e orientar essa mulher são que o lábio do neném deve estar virado para fora, tipo boca de peixinho mesmo, né? Como a gente vê aí na imagem. O queixo ele deve estar encostado na mama, com a boca bem aberta, o mamilo da mãe apontando para o céu da boca, com o corpo virado para a mãe, né? No caso aí da posição tradicional. E é importante que ele abranja toda a auréola e não só o bico, tá? Uma pega correta é muito importante para evitar fissura e dor na hora de amamentar. Então, é importante que esse neném consiga fazer um vácuo com a boca, né? E que fique bem acoplado. Então, para começar, essa mulher pode fazer um estímulo com o peito no lábio superior do neném, que ele é bem nervado, né? E quando ele abrir bem a boca, como se ele estivesse bocejando, aí você encosta, aí essa mulher encosta o queixinho dele, né? Empurra ele até a mama, de modo que com que o mamilo ele fique apontando para o céu da boca. Então, lembrando que não é a mama que vai até o neném, mas sim o neném que vai até a mama, tá? Aqui na imagem a gente consegue ver a diferença, então, da criança que só pega o bico, daquela que abrange todo o complexo areolo-mamilar. E a gente vê que a quantidade de leite que ele vai conseguir tirar é muito mais do que se ele pegar só na pontinha, tá? Sem contar que isso iria causar dor na mama da mãe e ia fazer com que ele se cansasse muito mais rápido também, e acabasse até várias vezes dormindo, né? Porque ele tem que despender muita energia para conseguir tirar o leite. Aqui eu trouxe então só exemplos de pega incorreta, né? Então, na primeira imagem a gente consegue perceber que o neném ele não tá viradinho de frente para a mama, então ele acaba pegando só o bico. E na segunda, a gente vê que apesar dele estar lateralizado, olha o queixo como tá longe, né? Isso vai favorecer o aparecimento de dor também. Então aqui a gente começa a ver um pouquinho dos recursos, né, que a fisioterapia ela pode utilizar. Então, falando especificamente dos casos de engurgitamento, que é quando a mama está muito cheia de leite, pode vir a empedrar, de mastite, que é a inflamação do tecido mamário, e das fissuras, que são essas lesões da mama que podem aí ser geradas pela pega incorreta. Então, a literatura ela aponta boas evidências em relação ao laser de baixa intensidade, mais relacionado aí com o laser vermelho. E essa fototerapia, ela vai ser interessante porque ela vai incentivar a proliferação dos fibroblastos, né? A síntese e a organização do colágeno, a formação de novos vasos e um aumento da microcirculação. Então, ajuda aí num processo de melhora, né? Porque a mãe, com esse estímulo diário, que é amamentar diariamente esse neném, ela não vai ter muito tempo, né? Esse tratamento não pode demorar muito, para que ela não fique com essa dor. E já no caso do engurgitamento, que é aí quando essa mama está muito cheia, é muito indicado que essa mulher ela faça massagem de ordenha para tirar esse leite, né? Antes que ele venha empedrar e cause a dor. Então, em relação a como realizar essa massagem de ordenha, o Ministério da Saúde ele recomenda que se tire todos os adornos aí de anel, de pulseira, de relógio, que se coloque touca e máscara, a lavagem das mãos e dos braços com água e sabão,
e a lavagem das mamas com água, tá? Aí essa mulher vai secar o leite, as mamas e as mãos e vai retirar o leite do peito. Ela já tem que estar com esse frasco preparado, né? Então, ele deve estar fervido, ter os rótulos retirados, inclusive da tampa. E aí, com esse frasco preparado, já fervido, a mulher começa a massagear a mama como um todo, né? Com movimentos circulares. E depois, com os dedos em forma de C, né? Aí, com o polegar acima da auréola e o indicador abaixo, ela começa a retirar o leite. Então, aqui, ela é recomendado, né, que ela despreze esses primeiros jatos e depois que se colete esse leite num frasco. Terminando essa coleta, essa mulher vai fechar bem o frasco, identificar quando ela tirou aquele leite e vai guardar no congelador ou freezer. Caso essa mulher for armazenar para ser utilizado posteriormente, né, no caso aí dela trabalhar, de querer deixar aí o leite no período que ela está ausente, ela pode deixar até 12 horas na geladeira ou 15 dias no congelador. Esse leite ele tem que ser descongelado em banho-maria e ele pode ser ofertado em copinho ou colher para não incentivar o uso de bicos artificiais. Agora, no período que a gente está vivendo, tem se recomendado que a mulher que tenha tido alguma síndrome gripal ou que ela tenha tido contato com alguém com essa síndrome gripal, que ela não faça a doação desse leite, tá? Então, aqui são outros recursos que a fisioterapia pode aplicar na mulher que amamenta. Então, é o uso de gelo, né, aí da crioterapia e do TENS de alta frequência sobre a dor perineal e na incisão cirúrgica. Então, o que a literatura mostra? É mais usual aí a aplicação de TENS com frequência de 100 Hz, uma duração de pulso de 100 microsegundos, em torno da incisão cirúrgica, aí mais ou menos por uns 30 minutos. No caso de mulheres que tiveram parto cesárea, né? Como eu tentei mostrar aqui na imagem para vocês. E da crioterapia, aí com o uso do gelo, mais ou menos de 10 a 20 minutos, na região perineal, né? Nas mulheres que tiveram aí o parto vaginal. Então, em ambos os casos, né, tanto no TENS quanto na crioterapia, as evidências elas mostram que houve um alívio da dor, porém, o laser ele não apresentou resultados estatisticamente significativos na redução dessa dor, tanto na redução da dor perineal quanto da redução da dor da incisão cirúrgica. Então, aqui a atuação da físio na prescrição de exercícios, né? Essa parte que a gente adora. Então, falando de um modo bem resumido, o ideal é que o nosso acompanhamento com essa mulher que amamenta seja desde o início da gravidez, para que ela possa dar continuidade aí no período pós-gestacional, né? Mas se isso não acontecer, ela só chegar depois para a gente, quanto tempo que depois do parto é recomendado esperar, né? A literatura ela recomenda de 15 a 20 dias para o parto vaginal e cerca de 8 semanas para a mulher que teve um parto cesárea, que são aí o tempo que o corpo vai levar para se reparar do processo do parto, né? Mas o que geralmente ocorre é que essas mulheres voltam após o terceiro mês de vida do bebê, porque aí elas já conseguiram se estabelecer, se organizar melhor. Falar de cada exercício seria algo muito específico, né? Então, de um modo muito resumido, é importante que essa mulher realize os mais diversos objetivos, né? Pensando em atender todas as demandas que ela vai precisar ter agora no cuidado do bebê. Então, tem que ter o fortalecimento, tem que ter o alongamento, principalmente aí da região cervical, né? Que é uma área muito dolorosa para elas. O aeróbico para melhorar a capacidade cardiorrespiratória dessa mulher, os exercícios de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, né, a MAP que eu coloquei aí para vocês, pensando que essa mulher passou por uma sobrecarga do assoalho, né, e se ele ficar enfraquecido, ele pode causar, por exemplo, incontinência urinária,
e nessa mulher que gestou, né? E o que mais essa mulher preferir. Então, o Pilates tem boas evidências, o CrossFit, se essa mulher já pratica, ela pode retornar, mas tudo pensando em reduzir a intensidade e ir retomando de modo gradativo. Outra coisa muito importante que essa mulher faça é que ela realize os exercícios depois de ter amamentado, para que não tenha nenhuma interferência no leite, né? E o bebê não deixe de mamar por o leite estar com um gosto alterado. Os exercícios respiratórios, gente. Então, essa mulher, por ter passado muito tempo sem ter muita expansão no sentido vertical, né? Por conta aí da gravidez, ela passa a expandir o pulmão mais no sentido lateral. E isso vai gerar dor nas costelas dessa mulher. Então, a nossa função também é fazer exercícios que promovam uma expansão pulmonar, né? Promova também uma respiração abdominal, fortalecendo esse diafragma aí ficou tanto tempo comprimido, né? E fortalecendo esse abdômen para otimizar a respiração. Outra importância de fortalecer esse abdômen, a diástase, né? A causa da diástase não é muito bem conhecida e também não se sabe muito as decorrências dessa diástase. Mas muitas mulheres com a gestação e no pós-parto, elas vêm a desenvolver a diástase. E o que é essa diástase? Essa separação do músculo reto abdominal e do tecido conjuntivo. A gente avalia a diástase pedindo para a mulher em decúbito dorsal uma flexão de tronco, né? E palpa aí próximo ao umbigo. Então, e aí a gente vê que tem uma diástase, né? Então, se assim a gente diagnostica que tem uma diástase, a gente não deve fazer exercícios concêntricos para o fortalecimento, tá? Para não estimular ainda mais essa condição. Mas a gente pode estar fazendo uma contração isométrica do transverso abdominal e os exercícios de mobilização pélvica com contração do reto abdominal como forma aí de amenizar essa diástase. Incontinência urinária. Então, como a mulher passou por uma sobrecarga do assoalho pélvico com o próprio parto, né? Mas também por causa do peso da barriga por 9 meses, esse assoalho ele pode estar enfraquecido. Então, a gente pode estar usando recursos como a eletroestimulação, o biofeedback, os cones vaginais, que são esses da imagem, e as contrações ativas dessa musculatura, né, que eu coloquei a imagem para vocês, para fortalecer esse assoalho e diminuir, né, ou eliminar de vez essa incontinência na mulher. A puérpera que amamenta, ela também vai ser uma mulher que pode ter muita constipação, devido aí a uma redução nas atividades físicas, a perda de água pela amamentação, a fraqueza abdominal do assoalho. Então, a gente pode estar agindo, ensinando com que ela realize a massagem abdominal. Então, a gente orienta que ela comece realizando uma pressão pela porção inferior do lado direito, de modo a comprimir o cólon ascendente, depois que ela passe para o cólon transverso, até chegar do lado esquerdo no colo descendente e caminhar essas fezes para o reto. Aqui é uma função, né? Trago aqui uma função que é muito importante para nós como os profissionais de saúde, né? Que é a educação em saúde. Que significa ouvir aquela pessoa, o que ela já sabe sobre a sua saúde e capacitar ela para que ela seja protagonista do seu próprio cuidado. Então, a primeira orientação, né, de educação e saúde que eu trago é orientar a mulher sobre a composição do seu leite para que ela não caia no mito de achar que o seu leite é fraco. Então, essa mentira de que o leite da mulher é fraco, ela tem origem na própria indústria de alimentos infantis, que busca exatamente isso, vender essa ideia para que a mãe compre os leites industrializados. Para quem tiver interesse nesse tema, um documentário muito bom no YouTube se chama Viciados em Mamadeiras, né? Vai mostrar muito essa atuação do marketing dessas indústrias
e a consequência dessas ações também. Então, o primeiro leite produzido pela mãe, ele vai ser o colostro, né, produzido entre o primeiro e o quinto dia pós-parto, e ele vai ter essa cor amarelada, e ele vai ser rico em proteína e anticorpos, justamente para que o bebê tenha o sistema imune fortalecido, né, e seja aí resistente contra doenças. Depois a mulher vai produzir o leite de transição, uma quantidade já maior, né, já mais rico em gordura, pensando aí no crescimento da criança. E por último vai ser produzido o leite maduro a partir do 15º dia em diante, né, com todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê, inclusive a água, tá? Então não é necessário dar água para o neném se você amamenta. O uso de bicos. Essa mulher, ela tem que ser orientada dos malefícios que o uso de chupeta e mamadeira pode acarretar para o bebê. Então, eles vão modificar as funções orais, né? Porque a mamadeira, ela não promove toda aquela movimentação da mandíbula de ir para baixo, para frente, para cima e para trás. Na mamadeira, ele só faz o movimento de para baixo para cima, né? Que ele já obtém o leite. Então, não vai se desenvolver igual. A amamentação, ela vai ser prejudicada, né? Porque o bebê, ele vai passar a confundir os bicos. Então, o bebê que chupa chupeta ou toma mamadeira, ele vai deixando de mamar. Tem alteração na dentição, né? Devido aí às pressões que são geradas. As crianças que fazem uso de bicos artificiais, elas têm mais prevalência de otite média. A criança que usa bico, ela pode estar mais exposta à infecção, né? Por ali ser uma fonte de micro-organismos, tanto a chupeta como a mamadeira. E também por poder desprender partes, né? Que podem aí ser engolidas. Alguns estudos relacionam que o uso de chupeta por criança na infância, ele pode favorecer o uso de cigarro na adolescência. Então, também aí é um ponto importante para se considerar, né? Em relação à rede de apoio, é muito importante que a gente conheça a rede de apoio daquela mulher. Por quê? Porque isso vai interferir no sucesso do processo de alimentação, de amamentação dela, né? Então, com quem que essa mulher pode contar? Tem alguém por trás falando que o leite dela é fraco, então por isso é melhor dar mamadeira? Tem alguém ajudando nos serviços domésticos e nas demandas da casa? Ou influencia, né? O primeiro deles diz: mas bate uma solidão. Às vezes parece que você é a única que pode fazer aquilo e que está sozinha. E o outro diz: eu não tive companheiro, não tive apoio. Então, eu até acho que pode ter sido este o motivo de não conseguir amamentar, porque você tem que estar bem, senão não acontece. Certo? Mostrando aí como influencia. Hidratação. Então, é muito importante que a gente lembre essa mulher de beber água, porque ela vai estar perdendo muito líquido com a amamentação, né? E às vezes isso acaba passando batido. Em relação à alimentação do bebê, então é importante lembrar essa mulher de que o leite dela, por ter uma boa digestibilidade, aí por volta dos 48 minutos, esse bebê vai querer mamar de hora em hora, variando aí de acordo com o tamanho do estômago dele, né? É diferente do leite de vaca, que se você oferta, ele dorme a noite toda porque ele não digere bem. E aí, por ser um estômago pequenininho, ele vai ingerir e já vai esvaziar. Então, a frequência de troca de fralda também vai ser bastante alta no início. E olha aí o tamanho do estômago do bebê, né? Do tamanho de uma cereja nos primeiros dias. Então, é bem pequenininho, tá? É importante que a mulher seja orientada quanto a isso também. Em relação aos cuidados com o seio, essa mãe tem que ser orientada quanto a evitar o uso de pomada no seio, tá? Para que a pele não fique ainda mais fina e venha a lesionar, né? Com essa pele fina pode levar a lesão. E também para não alterar o gosto e o bebê acabar rejeitando a amamentação. Mesmo em caso de fissuras, né? É recomendado que ela use o seu próprio leite,
ou deixa que as glândulas de Montgomery resolvam, né? Em relação à hidratação. Quanto à exposição ao sol, é orientado para que essa mulher tome sol, mas que ela evite diretamente nas areolas e que ela lave as mamas apenas com água, tá? Para que o sabonete não venha ressecar a pele. Em relação aos sutiãs, a mulher deve ser orientada a evitar os forros úmidos, né? De forma a evitar aí a candidíase mamária. E usar sutiã com alça grossa, né? Que promova uma boa sustentação. O ideal seria um sutiã que ela possa tirar todo o seio ao invés desse da figura de baixo, né? Porque se tiver muito apertado, ele pode aí causar uma compressão na região dos ductos e fazer com que o leite empedre. Em relação ao retorno para o trabalho, atualmente a gente lida com mulheres que são ativas aí no mercado de trabalho. Então, a gente pode orientar essa mulher quanto aos seus direitos em relação à licença maternidade, né, dela e do parceiro ou da parceira, ouvir os seus medos, suas expectativas e fazer com que esse processo seja o menos sofrido possível para ela, né? E aí, como uma última ação da fisioterapia, né, mas muito importante, eu trago a necessidade de abordar sobre a sexualidade com a mulher. Então, os estudos mostram aí que, apesar da recomendação de que sejam esperados 40 dias pós-parto para o retorno à prática sexual, muitas mulheres relatam a insegurança de retomar a sexualidade por medo de sentir dor, por medo de engravidar novamente, por não saber quando pode retornar, né? Por excesso de tarefa ou fadiga, por estar prestando cuidados com esse bebê, né? Pela alteração da autoimagem que a gravidez provoca. E a gente sabe que com tantas alterações hormonais, a libido dessa mulher vai estar prejudicada. Uma outra coisa que acontece aqui é a queda do estrogênio, que é característico da mulher no período pós-parto. Ela vai causar uma lubrificação vaginal menor e isso pode levar à dispareunia, que é essa dor relacionada ao coito, né? Então, o fisioterapeuta ele tem um grande papel na sexualidade, tanto para tratar essas disfunções, como para informar essa mulher sobre esse processo. Eu agradeço muito ao pessoal do Centro Acadêmico de Fisioterapia, da Unesp de Marília, pela oportunidade, e eu coloco meu contato à disposição de vocês. Muito obrigada.